Sagitarianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos para a sua leitura mensal, mês de novembro de 2025, abrindo a sua leitura com uma mensagem do tarô. Vamos saber aqui o que vem para vocês, mês de novembro, que seja um mês de muita pacificação, que seja um mês de muito equilíbrio para todos. Vamos lá, uma excelente sorte, uma excelente leitura. Qual a mensagem mês de novembro para os sagitarianos? Já veio aqui. 2 de paus é o mês que vocês podem ter algumas dúvidas, como agir, como conduzir alguma situação, onde colocar essa energia. Então é como se vocês quisessem muito algo, mas como fazer? É como se você estivesse vendo um grande obstáculo à frente. E esse obstáculo, esse grande obstáculo, ele pode falar muito sobre você mesmo, sagitariano. Evidente que você pode ter alguma questão específica na sua vida, ok? Mas como você se coloca mediante a esse grande obstáculo é o que será, digamos, um grande diferencial. Então, podemos estar falando aqui muito de dúvidas, né? Como colocar, existe um querer muito grande em você sim, nesse mês, mas como canalizar essa energia, como fazer, como realizar, como estar nessa situação? Príncipe de Ouros, Rainha de Ouros e o 9 de Ouros. Isso podemos estar falando sobre questões materiais, como trabalho, dinheiro, bens materiais, a rotina, a saúde. Aqui eles estão dizendo que, ok, Sagitário, nesse mês o grande desafio de vocês vai ser superar. Superação. É como se você quer, mas como fazer? Aqui vocês estão na energia de paus. Vocês abrem o mês com a energia de paus, ou seja, bastos, energia, aquela coisa meio que, muita coisa, eu sinto assim que algumas, sabe aquela energia acumulada? Eu tenho oportunidade, mas eu não sei como me colocar nessa situação, é isso que eu tô sentindo aqui. Trabalhar esse mês o elemento, ok, paus, ok, trabalho, energia, espiritualidade, trabalhar esses movimentos, mas no sentido ancorar. Então é como se aqui, digamos, nesse 2 de paus, você abre o mês naquela energia de muito eu quero, eu quero, eu quero. Então tem muita energia, mas não tem vazão, ou seja, não tem materialização. Cavaleiro, príncipe de ouros, rainha de ouros e o 9 de ouros. Então é um mês que pode desafiá-los a negociar com a terra, ou seja, com a materialização. Não basta somente o querer, mas como você faz com esse querer, o que você faz com esse querer. Então você pode querer muito alguma questão, estar ali de repente, é uma questão de trabalho, você pode estar trabalhando, mas ainda existe a dificuldade da materialização. Ouros fala sobre a maturidade, Ouros fala sobre nutrir alguma situação. Então, o querer, o ato de trabalhar é só um exemplo que eu tô dando para vocês, tá? O ato de trabalhar, ele não significa que você vai alcançar uma meta específica, tá? Para alcançar essa meta, vai exigir muitas coisas. Aqui falamos sobre o avanço, o caminhar, porque no 2 de paus não existe caminhada. Alguém observa, fica naquele desejo, eu quero muito algo, mas eu não consigo ir. Tem algo, alguma situação, ou você mesmo que acaba se limitando para não conseguir avançar. Então fica naquele, somente eu quero, estou desejando, estou, né? Então aqui, a palavra de ordem, digamos, vai ser, né, ou um ponto-chave para alguns de vocês, Príncipe de Ouros, avançar, se colocar em movimento, com segurança, se sentir seguro. Aqui não falamos de pressa, aqui temos pressa. Paus, né, bastos, é um movimento rápido, existe essa ansiedade, em Ouros não. Ouros é compreendendo a maturação das questões, principalmente sobre você. Então aqui é como se existisse uma imaturidade, eu quero, mas eu não sei como fazer. Então, como disse, esse não saber como colocar energia, como não se movimentar, pode falar de alguma questão que ainda não está madura o suficiente para avançar. Em Ouros, não. Aqui já temos um crescimento e um desenvolvimento. Então, um passo vai ser, olha, precisa avançar, com segurança, se sentindo em equilíbrio. O que desperta equilíbrio em você? É sobre esse ponto. Poxa, nesse ponto, de repente, assim, eu não vou conseguir meu 100% nesse mês de novembro. Mas, de repente, eu consigo 30%, legal.
é isso aqui. Eu consigo caminhar 30% dentro dessa situação, já é alguma coisa. Já está movimentando, talvez você esteja olhando somente para um único ponto com 2 de paus nessa situação. Talvez você acredite que somente seja dessa forma. E talvez se permitir de uma forma diferente, avançar com mais prudência, com mais calma, segurança, também vai te trazer algum outro resultado. Rainha de Ouros, 9 de Ouros. Aqui pode ter uma pessoa envolvida dentro dessa história, que pode auxiliar ou ser um canal para que você consiga avançar, se sentindo mais seguro. Aqui tem alguém que, de alguma certa forma, pode ser um hasteio? Não, nem sei se existe essa palavra. Enfim, me veio isso. Talvez eu esteja pronunciando errado, mas é como se fosse alguém te dá um suporte. Esteio. Retomei a palavra, não é hasteio, esteio. Então, alguém que te dá um certo suporte, tá? Nesse processo para avançar. Para alguns de vocês pode ser algo financeiro, tá? E para outros pode ser algum tipo de direcionamento, uma pessoa muito segura que pode lhe conduzir, te ajudar, né, de alguma forma a você avançar, te estimulando alguma coragem, alguma questão, mas que envolva a sua materialidade, para que você crie coragem de fato de manifestar o que precisa, se libertar de algo, né, ou seguir adiante, tá bom? Se você está aqui com algumas travas a nível financeiro, é o mês que realmente vai ser um pouco desafiador para vocês, mas vem falando sobre melhorias. Mas vai ser importante vocês trabalharem, sair de um ponto, realmente eu quero isso, e começar a colocar esse ponto em prática. Por exemplo, de repente é um projeto que você tenha aí engavetado, que você fala, poxa, para esse projeto eu preciso de uma quantia financeira muito grande para dar andamento, mas será que seria possível começar com uma quantia pequena? É sobre isso, tá? Porque aqui fala de um crescimento onde você realmente vai conseguir ter um ponto de estabilidade, mas tem um ponto de desenvolvimento, tá? Primeiro ponto aqui realmente é trabalhar essa consciência aqui. Reconhecer que as coisas não estão indo bem, reconhecer qual parte da sua história, qual parte, né, das suas ações estão muito vinculadas ou que te limitam também dentro de um contexto, tá? Para que você possa materializar aquilo que você precisa, tá? Vamos aqui com o baralho cigano, mensagem geral, mês de novembro para os sagitarianos. A prudência vai ser a alma do negócio no mês de novembro. Então, assim, é o mês para vocês agirem realmente com os pés no chão, com segurança. É isso que vai trazer resultados para você. Se você tem alguma coisa em mente aí na tua vida, alguma coisa, alguém, o que for, tá? É um mês muito propício, porque aqui fala de você tendo aliados. Você tendo aliados, você tendo alguém para te direcionar, alguém para te guiar. Alguém vai te dar uma oportunidade, tá? Que pode ser uma situação diversa, podemos estar falando de trabalho, podemos estar falando de saúde, podemos estar falando de algum tipo de acolhimento, proteção. Acolhimento, proteção. Veja você se tornando mais próximo, mais amigo de alguma pessoa da sua família. Vocês vão cortar alguém nesse mês de novembro, Sagitário. Isso pode envolver muito uma comunicação. De repente são comunicações que são um pouco desgastantes para você. E eu vejo que vocês vão assim, olha, eliminei esse tipo de comunicação. Pode ser os famosos contatinhos na área romântica, pode. Se é alguma outra questão voltado à profissão de vocês, é como se você tivesse um pouco mais seleto esse mês. Então, o que de fato é produtivo, você fica. O que não é, você vai cortar, tá? De repente é uma pessoa que você não pode tirar da sua vida, mas você fica com o melhor dessa pessoa ou dessa situação que conecta vocês. Eu vejo vocês querendo tirar algum tipo de vantagem que possa envolver uma comunicação. Aqui tá dizendo que é como se vocês fossem comendo pelas beiradas, vocês serão um pouco minuciosos e que isso tende a dar certo. Vocês tendo aquilo que talvez o que você queira, você não quer por alguma razão expressar
né, na sua totalidade. Então, você parece que quer alguma coisa que você vai comendo aos pouquinhos ou vai chegando aos pouquinhos. Isso aqui tem uma tendência a dar certo, tá? Você colher aquilo que você quer. Vocês terão um bom recebimento de alguma questão que está muito difícil ou até travada, ou estava travada, sabe aquela coisa que não anda, bloqueado, enfim. Vocês vão ter algum tipo de... parece que... Não é bem um recebimento, parece que isso se torna mais leve, sabe? Um peso vai se tornar mais leve. Então, assim, quer dizer que o problema, ele vai ser extinguido? Não vejo isso aqui. Mas o que era muito denso, muito complicado, passa a ser mais leve para vocês nesse mês de novembro, tá? Aqui é o mês que vai chamá-los, sagitarianos, para muita comunicação com a espiritualidade. Vejo vocês aqui conseguindo, pode ser até com parceiros ou pessoas, uma pessoa específica, tá? Que pode lhe auxiliar em alguma questão complicada que você estará finalizando neste mês de novembro. Caso isso exija algum tipo de pagamento, isso será resolvido, tá bom? Me parece que vocês conseguem acessar isso na totalidade e, de fato, vocês vão poder contar com o apoio de alguém ou de alguma pessoa ou pessoas mais próximas a você. Se você tinha alguma dificuldade de comunicação, não vai ter mais, tá? E se tinha um problema, esse problema ele vai ser facilmente resolvido através de uma boa comunicação. Principalmente se envolver pagamentos, dinheiro. Aqui você vai ter a sanidade, vamos colocar dessa forma, a sanidade emocional para dialogar com alguém, tá? Alguém ou sobre uma situação muito difícil. Você tira de letra essa situação. Aqui alguém tenta te confundir. Essa pessoa me parece que pode ter alguma coisa errada ou conflituosa, e alguém vai tentar jogar algum charme, jogar alguma conversa, alguma coisa para ludibriar alguma situação. Sabe quando a pessoa não quer que você veja ou identifique alguma questão, e aí ela tenta, sabe, jogar confete, tenta alguma coisa nesse sentido. Eu não vejo vocês caindo nessa energia não, viu? Outros sagitarianos, você tem uma grande dúvida ou se sente muito perturbado referente a uma pessoa. Por quê? Me parece que aqui é como se alguém se rendesse a um grande desejo. Isso pode ser você, Sagitário, pode ser alguém para com você. Alguém vai se render a um grande desejo. Aqui terá um homem passando por algumas cobranças que podem envolver documentações, legalidades. Tem um homem sendo cobrado, tá? E se conecta a questões de documentos. Você, sagitariano, que está pensando em iniciar alguma linha de estudo, alguma linha de conhecimento, se aprofundar em algo, ministrar, de repente você é um professor, você é uma pessoa aí que tem uma certa liderança, aqui, digamos assim, vai fundo, tá? Mas, verifique muito bem o que você vai querer ministrar de conhecimentos, mostrando, né, os seus conhecimentos, porque é como se você, caso você não saiba lidar com isso, ou com as pessoas que envolvem, você tem uma tendência a ficar muito preso ou limitado dentro de alguma questão, tá? Então, talvez você venha com muito conteúdo dentro de um local onde as pessoas ou a situação em específico não tem como comportar o teu conhecimento,
tá? Não tem espaço para receber. De repente a pessoa tem limitações, tá? Por uma série de situações. Então, só verifique esse ponto, tá? Para não ir com muita sede ao pote. Vá, faça o que tem que fazer, mas verifique apenas como uma questão de prudência. Aqui vocês estarão muito mais confiantes em iniciar algo novo, em avançar, porque alguns sagitarianos estavam muito travados. Vocês tinham uma grande trava. E eu vejo vocês avançando, criando coragem em avançar. Pode se conectar a uma mulher dentro desse contexto? Pode. Vamos lá. Se você é mulher, é como se você saísse de um período de muita trava, de muita dificuldade para conseguir avançar. Por isso a energia do urso, então já existe um certo cansaço, mas esse empoderamento que foi dito, esse crescimento, ele vem pelo esforço de muito tempo. E é esse esforço que faz com que você agora consiga alcançar alguma movimentação específica. Pode ser trabalho, pode ser também, tá? Mas aqui fala de vocês mais resguardados. Aqui tem um crescimento grande. E me parece que você chegou no momento certo. Então, assim, onde vocês poderiam estar muito travados. E agora você compreende como você pode avançar. Aqui fala não é só uma trava, depende de uma coisa que te limitava, mas você não estava conseguindo compreender algo para avançar. É como se você se sentisse muito preso ou limitado dentro de um contexto. Com essa cegonha, terão mudanças positivas. Se você de repente, um homem nessa leitura, de alguma forma, alguém pode lhe auxiliar a promover algumas mudanças. Aqui é como se fosse uma mulher que tem um destaque significativo na vida e essa pessoa pode retornar na sua vida, como pode não só retornar, mas como gerar algum tipo de mudança ou de realização para você a médio e longo prazo. Mas aqui vocês já estão dando ou darão um pontapé inicial e pode falar claramente de vocês rompendo com tudo ou com todos aqueles que estavam limitando vocês. É como se alguém fosse romper uma estrutura, romper uma estrutura, sabe? Tem que ser assim, ou eu tenho que sair desse local, tenho que me desvincular um pouco desses problemas da família, algo nesse sentido. Alguém vai querer ir para longe com alguém, isso pode ser uma viagem. Você pode, aqui é como se alguém passasse na casa de alguém aqui, olha. Vou passar na casa de fulano, de fulana, e daqui a gente vai para um outro local. Tem isso aqui, tá? Porque é o jardim me falando de algum tipo de evento que vocês poderão estar indo com alguém. Tem uma coisa de alguém indo e vindo na sua casa. Como se fosse um planejamento também de mudança ou até de viagem. Tem uma pessoa que te observa muito nesse mês de novembro. Eu tô vendo assim uma coisa assim, alguém te observa muito, mas essa pessoa que te observa nem percebeu que você também observa ela, ou ele. É isso que eu tô vendo. O stalker sendo stalkeado, é o que eu tô vendo aqui. Então, assim, pra você não vai ser surpresa, tá? Talvez essa notícia não seja surpresa. Aqui é uma mulher que já sabe que está sendo stalkeada, tá? E para outros, você mulher, aqui nessa leitura, você vai saber de alguém que está a observar alguma questão, tá? Aqui não é essa pessoa te observando,
mas você vai perceber alguém olhando algo, alguém querendo acessar algo. Aqui eu já tô captando uma outra coisa, tá? Tem uma sagitariana aí que vai pegar alguém olhando o que não devia, acessando o que não deveria, tá? Aqui já foge um pouco da questão do stalker. Essa pessoa vai querer ou vai estar acessando algo que não deve, tá? Vocês vão se surpreender com a postura de uma pessoa, tá? Essa pessoa vai se mostrar mais vulnerável para você. Isso pode sim ser uma surpresa, porque podemos estar falando aqui de uma pessoa muito fechada. Muito fechada. E essa pessoa aqui abre o coração para vocês. Só que dessa vez eu não vejo essa pessoa abrindo o coração para vocês como uma lamentação. Aqui é uma pessoa que vai abrir o coração, mas trazendo uma nova postura para você, tá? Podemos falar de uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais solta, uma pessoa mais aberta. Você vai perceber que alguém é totalmente apaixonado por você. E aqui não é um adulto não, tá? É claramente uma criança ou um jovem. Tá bom? Eu não vejo uma energia de uma pessoa adulta aqui. Você vai perceber que essa criança ou esse jovem é completamente apaixonado por você. Tem uma admiração, aquela coisa... Pode ser te ver como uma grande mãe, te ver como um grande pai, um grande avô, uma grande avó, enfim. Essa criança pode estar um pouco saudosista, tá? Lembrando de momentos e querendo vivenciar momentos muito carinhosos, muito acolhedores com você. Se você é essa criança, Sagitário, no mês de novembro, vocês vão estar lembrando de questões do seu passado ou de alguém que fez parte da sua infância. E essa pessoa pode ter partido. Essa pessoa partiu. Você pode sonhar com essa pessoa quando era criança. Se você não sonhar com essa pessoa quando era criança, você vai sonhar. Tem uma coisa de comunicação com esse ente querido, tá? Tão bom revê-los, né? Tão bom revê-los. Alguém pode assumir uma relação esse mês. Pode ser claramente uma relação romântica, tá, pessoal? Aqui também existe alguns sagitarianos se conectando muito mais à espiritualidade. Isso pode ser você retomando uma prática de oração, retomando uma conduta espiritual, ou se abrindo de fato a um conhecimento mais espiritual, tá? Então, alguém vai assumir uma relação aqui nesse mês, tá? De repente, assumir essa relação, Sagitário, pode ser alguém assumindo que tem algum sentimento por você, romântico, tá? Você por alguém, a coisa fluindo. Caminhos abertos. Mas é o seguinte, qualquer caminhos, não. Aqui, o mês de novembro abre um portal para vocês de realmente, olha, vamos alinhar o que precisa. Esse alinhamento, ele fala sobre, ou esse portal que se abre, é onde vocês vão precisar olhar as coisas por um âmbito maior, mas para que rompa. Questões, me parece que estão fechando os seus caminhos. Então, por exemplo, você tem uma questão hoje na tua vida, um problema aí, que de repente você tá guardado, isso é 7 chaves, um exemplo, né? Você não tá olhando para aquilo, você não tá, enfim, conseguindo dialogar com essa questão. Esse mês vai se apresentar isso para vocês, tá? Então, seus caminhos vão ser diretamente levados para isso,
para resolver algo e vocês vão conseguir. Pode ser que vocês não resolvam, tá? Claramente não conseguem resolver tudo isso no mês de novembro, mas é um mês onde vocês vão se deparar com essa questão e parece que vocês vão falar, poxa, parece que eu não consigo passar nem para cá nem para cá enquanto eu não resolver isso. E vai ser assim mesmo, tá? Aqui diz que serão momentos realmente de grandes mudanças e movimentações, isso vai ficar muito claro para você, tá bom? Então não é um mês de estarem estagnados, estáticos dentro de algum contexto, é fazer movimentos diferenciados. Lembra que foi dito lá no começo, com 2 de paus, cavaleiro de ouros, então assim, pode ser que surpreenda você, que de repente você está acostumado a ter uma conduta X. Esse mês de novembro parece que convidá-los, ou vocês vão sentir a ter um outro tipo de conduta, entende? E é isso que começa a movimentar as coisas, então, caminhos abertos para resolver problemas, sim, e não entenda isso como algo negativo, tá bom? Porque aqui tá falando que vocês conseguem resolver de uma forma até que, consideravelmente, vamos falar assim, rápido, mas depende muito da sua movimentação, de como você vai conduzir as questões ou esse problema, tá? Em si. E pode começar a resolução desse problema falando muito da liberação. De repente você tem muita mágoa, ressentimento de alguma coisa, está se sentindo muito triste. Então, vai começar muito por essa linha, tá? Comunicar-se com esses sentimentos no quesito de liberação, tá? Sagitário, eu vou fechar essa leva e vou trazer energia para trabalho e amor. Energia de trabalho para os sagitarianos, mês de novembro. Olha, é o mês que vai levar vocês realmente a um novo tipo de movimentação. Mesmo que você tenha hoje um trabalho formal, enfim, é o mês que pode falar um pouco de cobranças, é um mês bastante movimentado dentro desse ambiente profissional. Vai exigir de você, sabe aquele joguinho de cintura? Sabe quando a criança se depara com algum tipo de problema? Ela não tem a mesma, digamos, dimensão do problema que um adulto. Então, isso faz com que ela não guarde aquilo ou leve aquilo de uma forma muito negativa, ela simplesmente libera, tá vendo a criança com o coração? Então é um mês assim, que por mais que você possa ter cobranças, por mais que seja um mês de muito movimento, de muito agito, é você fazer, né, a coisa movimentar, por mais que esteja um pouco, abre o mês dessa forma, uma certa cobrança mesmo, leve isso de uma forma leve, tá? E isso vai trazer alguns bons resultados para você. Podemos falar até de uma nova, depende se você está em busca de um novo cliente, podemos falar de um novo cliente, né? Uma comunicação que pode ser bem satisfatória para você e pode, de alguma certa forma, pegar você desprevenido. Então, assim, dentro de um monte de cobrança, dentro de um monte de situações aí que tá muito agitado, aparece alguma comunicação, aparece uma proposta que você pode não levar muito bem isso como algo certo, como algo confiável. É que eles estão dizendo que você vai se surpreender, tá? Mas você precisa estar mais conectado, tá? Então, não somente olhar para o grande movimento, para o grande caos aí, entre aspas, tá? Dentro do ambiente profissional, mas olhar como um todo, tá? Olhar tudo como uma forma de oportunidade, ok? Isso vai trazer algum bom resultado para vocês, certo? Se alguém te cobrar muito, for um pouco ríspido com vocês esse mês, dentro do ambiente profissional, é como se, olha, pode envolver comunicação. Leve isso realmente, não leve a sério, tá bom? Não leva isso pro coração, certo? Essa energia para o mês de trabalho. Também vejo alguém aqui focando em algum caminho profissional ou em algum trabalho que você vai fazer de coração. Sabe aquele trabalho que você fala, poxa, eu amo fazer isso? É isso, você vai começar aí, pode ser um projeto, algo novo, tá? Então, você já pode estar empenhado em alguma questão e você poderá começar a investir num novo movimento profissional, tá? Ou uma nova forma de ganhar dinheiro, enfim, mas que está mais conectado com você. Vamos para a energia de amor, para quem está solteiro. Mês de novembro.
Olha que legal. Aqui tem uma pessoa bastante interessada em vocês, solteiros. Eu vejo que é um mês de comunicação, essa pessoa vai querer estar mais perto de você esse mês, tá? De fato, tá? Essa pessoa quer se aproximar de você. Essa pessoa estará... essa pessoa vai superar alguma dificuldade que ela tenha, tá? Eu vejo uma pessoa te cobiçando muito, eu vejo essa pessoa querendo estar muito perto de você. Você vai perceber essa pessoa mais, vamos colocar assim, mais assanhadinho, mais assanhadinha também, tá bom? Essa pessoa, ela tem uma certa resistência. Vamos lá. Essa pessoa, ela pode ser muito dominadora, tá? É uma pessoa que gosta de cobrar do parceiro ou da parceira. Ah, mas estou só conhecendo ou nem conheci. Aqui vocês vão ter alguém, inicia algum tipo de comunicação, tá? Isso aqui, as cartas já estão trazendo uma forma mais ampla de quem é essa pessoa, tá bom? Características. Essa pessoa tem uma tendência de cobrar muito ou de cercar muito o parceiro e a parceira. Vocês vão perceber isso, tá? Essa pessoa já pode ter essa conduta, você já pode ter percebido, tá? Mas assim, de repente você tá conversando de questões aleatórias. E você vai perceber no comportamento dessa pessoa essa questão de estar sempre controlando, né, a conversa, controlando tudo, tá? Vocês vão perceber. E aqui tá dizendo que na relação, quando essa pessoa entra num relacionamento, ela pode ser uma pessoa que não se fixa muito em relacionamentos, tá? Mas quando se fixa, é uma pessoa que realmente ela não sai de cima. É aquela pessoa que ela fica em cima do parceiro ou da parceira, tá? Solteiros. Vamos aqui para quem está no relacionamento. Amor, quem está no relacionamento. Mês de novembro. Com essa torre, tô sentindo alguém cobrando algo ou alguém um pouco frustrado dessa relação. Você pode sentir o parceiro ou a parceira aí mais fechado esse mês, hein? Vai ter algum tipo de liberação? Vai. Ou seja, a pessoa flexibilizando mais pro final do mês, sim. Mas é uma pessoa que abre o mês muito fechado, muito fechada. Essa pessoa pode tomar algumas ações meio que sem pensar esse mês. Para alguns de vocês, essa pessoa, ela está numa postura nesse mês de novembro. Aqui eu sinto meio que ilusória, tá? Vocês podem estar já num relacionamento estável e tudo mais, então essa pessoa parece que estagnou nessa relação. Então ela alcançou um ponto aí da relação que ela queria. Só que para mim aqui tá me vindo como algo um pouco ilusório. E esse mês vocês terão algum momento ou alguma situação para até alinhar essa questão, tá? Algum do parceiro com muito medo. Não sei se esse parceiro ou parceira vai passar por alguma questão cirúrgica ou alguma questão que possa envolver burocracias, instituições. E essa pessoa com medo, tá? Pode ser uma reunião de trabalho, pode ser uma entrevista de emprego, pode ser alguma avaliação hospitalar. Então, essa pessoa com um certo medo, tá? Essa pessoa vai comunicar para você. Ela tá em dúvida, essa pessoa está em dúvida porque precisará também tomar alguma decisão e não sabe como fazer. Certo, sagitarianos, vamos aqui. Com essa carta também da nuvem, da lua, torre lua, essa pessoa pode ter alguma coisa do passado que ainda limita essa pessoa, tá? E você
pode querer conversar ou dialogar isso com esse alguém, mas eu vejo essa pessoa um pouco fechada quanto a isso. Vamos lá. Mensagem final, Sagitário. Ervas mágicas representam a conexão e o uso da sabedoria da natureza para promover a luz e o fortalecimento. Cada mulher é uma acolhedora em potencial, capaz de oferecer nutrição e compaixão. Supere a crença limitante de que a empatia é inatingível para você. As ervas representam a conexão sábia com a natureza. Descubra a vibração de força da sua empatia, transformando-a em um poderoso instrumento de ajuda e apoio para as pessoas. Que linda essa energia. Muito bonita, muito preciosa. Sagitarianos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel sempre se faça luz e torne seus caminhos sejam sempre muito, muito felizes. Tchau, tchau.